Olá, galáxias! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Universo Curador. Como é que vocês estão? Fiz algumas anotações, eu fechei o livro, é maravilhoso, né? Eu fiz as anotações justamente para pegar os tópicos sobre o que a gente vai falar hoje. Aí eu pego, fecho o caderno e começo a, a entrar aqui, né? É, hoje eu gostaria de dar continuidade ao nosso tema. Deixa eu só ver se. Só um minuto. Ok, estamos bem, tá tudo bem. Aí eu resolvi dar continuidade a, a nossa, nossos vídeos, né, com o tema O Despertar, né? Então, muitas coisas surgiram pra mim, né? Muitas ideias vieram. Eu vou dar continuidade a essa série de vídeos que eu até tinha planejado fazer, mas aí acabei não fazendo, mas hoje eu tô dando continuidade. Então hoje a gente vai falar sobre a reprogramação da mente, né? Porque é, às vezes a gente tem muitos vícios, muitos hábitos, tanto em coisas, em pessoas, em mídias, que impedem a gente de fazer a nossa conexão com a nossa alma, né? A conexão com nós mesmos, né? E, e a gente percebe, né, que a gente vive numa sociedade que não está desperta quando a nossa sociedade ela consegue achar muito mais fácil ficar horas assistindo o TikTok, os reels do Instagram ou qualquer coisa assim besta, até mesmo do Facebook, do que ler um livro, do que assistir esse vídeo, por exemplo, do que fazer uma reprogramação da alma. Por isso que eu acho que as pessoas elas ficam falando assim, algumas pessoas, né? Que vem um ou dois, que já viram, né, um ou dois vídeos e saíram e falaram assim, ai, Johnny, você precisa editar os seus vídeos são muito longos, ninguém gosta de ver vídeo longo, não sei o que. Se você não tá preparado para esse tipo de conteúdo, eu sinto muito. Mas os vídeos não vão ser editados, os vídeos vão ser assim, porque eu tô aqui justamente, eu não sei se deu para compreender, mas como terapeuta, meu trabalho é justamente fazer você ficar livre das dopaminas. Então, se você não consegue assistir um vídeo de meia hora sobre algo que você se interessa, só porque o vídeo é grande, só porque não tem edição, só porque não tem efeito, isso mostra o quão viciado em dopamina você está. E eu tô aqui justamente para essas pessoas, para poder ajudá-las a livrar esse vício da dopamina, entendeu? Então, por isso que os vídeos vão ser longos, por isso que não tem edição e vai continuar assim. Óbvio que de vez em quando a gente corta uma coisa ou outra, né? Até porque enfim, às vezes eu acabo não concordando com as coisas que eu falo também. Eu pego, eu vejo o vídeo, aí eu falo, mano, não tô concordando não. Eu vou lá, pego e corto, mas é raro acontecer, mas às vezes acontece. Às vezes acontece, eu falo, mano, que besteira que eu falei, que isso, pra que eu falei isso? Não tava nem na pauta do bagulho, aí eu vou lá e pá, corto, entendeu? Então, eu sei que nem todo mundo tá preparado, ainda mais na geração de hoje, depois do TikTok, nem todo mundo tá preparado para assistir um vídeo desse, por exemplo. Muitas pessoas sentem sono, outras pessoas vão embora, outras pessoas no primeiro minuto de vídeo já beijo, tchau. Então eu sinto muito por você que que falou isso, mas a minha ideia é justamente fazer as pessoas tirarem esse vício de dopamina, tirarem essa pressa, essa coisa imediática que tem de tipo, se eu não ficar sabendo em um minuto todo o tema do vídeo, eu vou sair do vídeo. Então, eu sinto, mãe, eu tô gravando o vídeo. Então, essa coisa imediática que as pessoas elas têm, né? ah, Isso é uma coisa que, por exemplo, eu poderia cortar, mas vou permanecer aqui. É, então, elas não conseguem, né? Ver detalhes das coisas. Elas querem tudo muito pronto, muito rápido, né? É, não tem nada mais detalhado, assim. Não existe mais aquela coisa virginiana, sabe? De tô puxando sardinha pro meu signo. Aquela coisa virginiana
de você ver detalhes e você se aprofundar nos temas. Não, é 1 minuto e pronto, acabou. Se tiver mais que 1 minuto, não vou ver. Se você me entregou 1 minuto, como é que faz bolo, eu não quero saber o resto. Não quero saber quais são os tipos de farinha melhor para fazer o bolo. Se eu vou fazer um curso de cromoterapia, tem que ser tipo assim. 2 minutos, 5 minutos no máximo e tá bom, quero meu certificado, não vou ir atrás, não vou baixar PDF, não quero saber de nada. E isso destrói, né, nosso cérebro, destrói a nossa sociedade em si, porque a gente acaba se tornando ah, pessoas, né, é, que querem tudo ali, sabe? Então a gente tá vivendo uma geração do TikTok, uma geração da Netflix, e e as pessoas. Porque assim, por trás do TikTok, por trás da Netflix, enfim, eu tô falando nome de empresa, né? Enfim. Por trás de tudo isso existem pessoas que estão trabalhando lá justamente para poder te deixar viciado nesse sistema. Então, essas pessoas, elas não querem te vender um produto, elas querem roubar o seu tempo. Porque o seu tempo faz com que essas pessoas estejam em alta. Então, elas ganham dinheiro através do seu tempo, não é vendendo um produto para você, entendeu? E a gente não escolhe o que a gente vê, né? A gente não escolhe. Se você acha que você escolhe, por mais que você tenha uma seleção muito ali, sabe? Tipo, eu deixo de seguir tal coisa, não sei o que, meu perfil privado, eu só sigo perfis que eu gosto. Mesmo assim, eu sinto lhe dizer, mesmo assim, você não escolhe o que você segue, o que você vê. Sabe por quê? Na Califórnia, existem salas com equipes gigantes assim, trabalhando justamente para poder conseguir hackear o seu cérebro. Então, é uma parada muito. Parece teoria da conspiração, mas não é, porque isso é comprovado. Então, assim, porque eles contrataram os mesmos os neurocientistas que trabalham em cassinos. Isso é comprovado. Você pode pesquisar que você vai encontrar. Então, nada é por acaso. Eles contrataram neurocientistas que trabalham com cassinos. Então, tipo assim, o feed do seu Instagram é igual, se você parar pra ver, é igualzinho aquele caça-níqueis, sabe? Aquele do negócio do jogo de apostas. A notificação, o barulho da notificação é exatamente igual. Faz aquele barulho, pim, entendeu? Saca? Enfim. É, é porque assim, eu não sei explicar direitinho algumas coisas, que faz tempo que eu não tô nas redes, né? Enfim, graças a Deus. É, tem um cara que ele se chamava Tristan Harris. Ele é ex-especialista de ética do Google e ele revelou essas paradas. Então você pode pesquisar lá. Tristan Harris, que você vai encontrar exatamente tudo. Ele que falou que existem essas salas na Califórnia, que realmente tudo que a gente vê são coisas que são enviadas pra gente porque eles estudam a gente, entendeu? Por isso que meu vídeo não é exibido pra muita gente também, daqui do canal de terapias. O de música, eu compartilho uma música lá, às vezes é uma mó bosta. Entendeu? Aí dá um monte de like, um monte de coisa. Agora eu venho aqui pro canal de terapias, lanço um vídeo, dá 5 visualizações, entendeu? Por quê? Porque eles não querem que esse tipo de conteúdo seja divulgado. E nem eu também, honestamente, se você quer saber. Até porque eu acho que o mundo não está preparado para esse tipo de assunto. Então, que venham as pessoas certas. Eu não quero gente preguiçosa também aqui, né? Então a gente precisa compreender também que a gente tem a nossa energia e a gente atrai as pessoas certas. As pessoas certas não estão vindo, porque é raro, mas fazer o quê? Né? Esse caminho do despertar ele é solitário e não tem muito o que fazer. E nem todo mundo tá preparado para essa solidão, né? Porque as pessoas elas são muito apegadas. Enfim, então toda vez que você recebe notificação, o seu cérebro, só de você ouvir o barulho da notificação, só de você ouvir o toque, só de você ver lá a bolinha do Instagram, o coraçãozinho, enfim, do Facebook, seu cérebro libera dopamina. E isso faz você ficar burro. Porque quando a gente libera dopamina de uma forma muito rápida e ela se torna momentânea, né, através das redes sociais,
ela acaba muito rápido também. Não é igual você fazer uma atividade física. Se você faz uma atividade física, dura por algumas horas, enfim. Mas se você libera dopamina porque recebeu uma notificação, dura poucos minutos, até menos que isso. E aí isso faz você buscar mais daquilo. Só que aí você não consegue encontrar mais daquilo, porque o seu cérebro ele vai ficando cansado. E aí ele vai querendo buscar mais daquilo e não aparece mais daquilo. E aí o que que você faz? Você continua ali. Porque o seu cérebro ele fica viciado naquela questão da dopamina. Ele acha que ele vai encontrar. Só que aí é como se fosse assim. Por exemplo, você que tem vício em chocolate. No início, comer um quadradinho de chocolate já te faz ter aquela sensação de tipo, meu Deus, que delícia. Mas aí você vai comendo todos os dias. Aí na segunda semana você já tá tendo que comer dois. Na terceira, três. Depois você só vai conseguir saciar depois de uma barra inteira de chocolate. Depois de não sei quantos meses, você só vai conseguir realmente sentir aquela sensação gostosa depois de duas, três barras de chocolate, entendeu? Então, assim, cada vez mais vai aumentando o seu nível da sua procura da dopamina, entendeu? E eu posso te dizer uma coisa, cara. Existem muitos vícios, né? Vício em cigarro, vício em bebida, vício em pornografia, um monte de coisa. Mas o vício no celular, ele é comprovado que a pessoa que tem vício no celular é muito mais. O vício dela é muito mais forte do que uma pessoa que, por exemplo, é um usuário de crack. Porque, por exemplo, pensa aí, quantas vezes você usou o seu celular hoje? Pensa, te dou um tempinho pra você pensar. Quantas vezes por dia hoje você usa o seu celular? Você nem lembra, né? Pois é, um usuário de crack, ele usa geralmente duas, três vezes por dia. Um usuário de maconha, uma vez por dia, duas vezes. Um dia sim, um dia não. Você não, você já usou inúmeras vezes seu celular hoje. Já entrou inúmeras vezes nos seus rios, perdeu 1 milhão de tempo aí vendo seus rios e você nem sequer percebeu. Você não sabe nem quantas vezes você desbloqueou o seu celular. Então, é comprovado que o vício em celular, nas redes sociais, no TikTok, enfim, no Instagram e tal, ele é muito maior do que uma pessoa que é viciada em drogas, entendeu? Mas, assim, a gente não quer só explicar. A minha luz, ela tá acabando, peraí. A gente não quer só apenas explicar como funciona a situação. A gente também quer explicar, a gente quer resolver a situação, né? Então hoje eu vou ensinar técnicas para a gente resolver tudo isso. Existem técnicas e conforme os vídeos forem passando, conforme os vídeos a gente for gravando, eu vou falar mais sobre essas técnicas, né? É, Mas aí o que acontece? Eu vou ver o que eu anotei, porque eu quero ver sobre o que. Eu anotei algumas coisas para poder falar, que senão eu esqueço, né? O que acontece? Reforço intermitente. Como que eles usam a situação? Existe uma técnica chamada reforço intermitente para fazer uma pessoa ficar viciada em alguma coisa. Como que funciona? Você entra no seu feed, você nunca sabe qual vai ser o próximo vídeo que vai aparecer pra você, qual vai ser a próxima notícia que vai aparecer pra você. E isso faz você ficar viciado, porque de uma certa forma a gente fica curioso, né, em saber o que a gente tá perdendo ali, né? Isso faz a gente ficar viciado. E quanto mais viciado você fica, mais burro seu cérebro fica também, porque o seu cérebro ele vai ficando cansado dessas informações todas, porque excesso de informação também gera cansaço. Então, quanto mais informações você tem naqueles videozinhos de 1 minuto, que aparece uma receita de bolo, aparece como, sei lá, construir uma máquina, como não sei, pintar o cabelo, e aí você vai ficando uma pessoa cansada. E aí, quando o seu cérebro vai ficando cansado, ele vai ficando mais lento e vai ficando mais burro. E vai te deixando mais viciado naquele sistema. Então você tá sempre voltando. Aí você fecha o celular, passa 5 minutos, você abre seu celular de novo e tá lá de novo nas mesmas situações. Isso também tem a ver. Também não é só sobre o celular, tá, gente?
pornografia também, vícios, outros vícios em doce, em gula, enfim, outras coisas também. Eu tô falando mais sobre as redes sociais porque é uma pandemia de rede social que a gente tá vivendo, né, no presente momento, né? Então por isso que eu tô falando mais sobre as redes sociais. E isso tudo, cara, gera. Quando o nosso cérebro fica cansado, né, por conta desse excesso de dopamina, isso gera ansiedade, depressão e incapacidade social, né? Porque você não consegue socializar, incapacidade também de foco. E o que mais. Cara, é triste porque hoje em dia. Deixa eu acender aqui a luz rapidinho, porque a minha luz tá diminuindo. Vou ter que acender a luz aqui. É porque na verdade. É porque na verdade eu gosto de economizar a luz, né? Pra não. Não precisa, né, gente? Tipo, o que é isso? Que botão é este? Enfim, é porque na verdade assim, eu gosto de economizar. Eu sou uma pessoa econômica, entendeu? Eu gosto de economizar luz. Ai, cara. Eu gosto de economizar luz porque não há necessidade de deixar a luz acesa, sendo que a gente tem uma luz de emergência, mas tudo bem. Já que é, né? E até porque eu ia dormir também. E eu tenho um esquema que quando dá tipo 6, 7 horas eu já desligo as luzes, vou abaixando as telas e coloco essa luz aqui só pra ficar mais escurinho, pra ficar mais agradável pra dormir, né? Enfim. E o que mais me voltando ao assunto, o que mais me entristece é que as pessoas, elas dão celulares para as crianças. Elas criam contas nas redes sociais para as crianças. Eu lembro que na época, quando eu era criança, né, começou a surgir, pra gente conseguir utilizar, primeiro que tinha supervisão dos pais, né? Não era uma coisa completamente liberada e tinha um horário pra gente usar. Geralmente era tipo assim, de meia hora a 1 hora por dia. Aí nas férias era tipo assim, se quiser, durante o dia 1 hora e durante a noite, depois das 6 também 1 hora e acabou. Beijo e não tem mais, entendeu? Vai brincar, vai, sei lá, ler um livro, pintar, era assim que funcionava. E eu lembro que nas redes sociais tinha um negócio que menor de idade não podia ter internet, não podia ter rede social. Hoje em dia eu não sei nem mais como é que funciona isso, né? Mas enfim, dão celulares para as crianças, dão, dão acesso, né, liberado para as crianças sem nenhuma supervisão. E isso eu acho muito bizarro, tá ligado? Tipo, você ensina o seu filho a não ter regra. Isso é muito bizarro. E aí, tipo, imagina uma criança de 6 anos tendo seu primeiro smartphone, tendo redes sociais, tendo acesso a tudo isso, se comparando. Imagina como essa criança não vai crescer, sabe? Imagina como essa criança vai. Se pra gente, pra nós que somos adultos, formados, temos, né, o nosso córtex frontal já formado, já é complicado. Imagina com uma criança de 6 anos crescendo com as redes sociais, se comparando com a Virgínia, tá ligado? Tipo, mano do céu. Enfim. É... Mas existem. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Então tá, ó, as empresas, elas pagam milhões de reais pra aparecer no seu feed, porque elas não querem te vender o produto como eu já havia falado antes. Elas querem a sua atenção. Então, é, o seu cérebro, ele tem medo de perder notícias. Então, assim, quando você fica alguns minutos sem entrar no seu feed, você fica desesperado. Por quê? Porque o seu cérebro ele sempre quer estar atualizado. Então, ele quer saber se aconteceu alguma coisa no mundo que você não tá sabendo, que tá todo mundo sabendo menos você. Quer saber se seus amigos saíram, quer saber coisas, ele quer novidades o tempo todo, né? Então, é, o nosso cérebro ele odeia ficar fora da realidade do mundo, ele odeia ficar fora da sociedade. Por isso que essa coisa do morango do amor, do Lububu, viralizou de uma forma que, tipo assim, até quem não gostava nem de morango começou a comer o tal do morango do amor. Porque eu não queria estar longe, não queria, né, perder aquilo. Graças a Deus não entrei nisso, não sei nem como é o sabor do morango do amor. Eu só fiquei sabendo, inclusive, porque eu tenho que trabalhar, né? Pra poder ter dinheiro. E aí eu fui trabalhar e as pessoas estavam falando disso, porque senão nem pra mim nas redes sociais apareceu.
Isso, porque senão eu não ia nem ficar sabendo. Então eu acabei ficando sabendo porque eu convivi com pessoas que começaram a falar sobre isso, entendeu? Sobre essa coisa do morango do amor. Então vamos lá. Como que funciona os nossos vícios? Isso a gente vai agora eu vou falar sobre técnicas para você poder se livrar do seu vício, né? Seja qual for ele. Mas como que funciona o nosso vício? Por que a gente tem vício? Porque primeiro, para a gente poder tomar atitude de entrar nas redes sociais, de fazer o que a gente sabe que não deve ser feito, a gente tem um gatilho, que é geralmente o tédio. E aí, através desse gatilho, a gente tem o impulso, que é aquela vontade intensa de ter que entrar nas redes sociais, de ter que fazer aquilo que a gente sabe que não deve fazer. E aí, a gente entra numa ação automática, a gente não pensa, a gente pega e vai lá e faz e acabou, entendeu? E aí existe a recompensa temporária. Então a gente faz aquilo, a gente toma atitude, recebe a recompensa da dopamina, a gente consegue sentir aquele alívio e alguns segundos depois a gente vai para a quinta parte, que é o vazio. A gente tem essa sensação de tempo perdido, de que a gente não, né, que não valeu a pena e que a gente mais uma vez não conseguiu dizer não para aquele vício, entendeu? E aí a gente repete, aí no dia seguinte a gente repete esse ciclo todo novamente, ou até daqui a algumas horas e alguns minutos a gente repete novamente esse ciclo, né? Então, é... Então eu vou ensinar pra. Mas aí que acontece? O nosso cérebro, para você não cair no vício, eu vou ensinar agora. O nosso cérebro ele tem uma janela de 30 segundos. Então, toda vez que você pensar em fazer alguma coisa que você sabe que você não tem que fazer, é, você tem até 30 segundos para dizer não para aquilo e para você não fazer aquilo. Por exemplo, você recebeu uma notificação no seu celular. Você não quer entrar no seu celular, ou então, sei lá, você tá fazendo jejum, enfim. Você não quer quebrar aquilo que você se comprometeu. Você tem até 30 segundos. Então você respira fundo, conta de 1 até 30 e pronto. E aí a vontade, e aí você não fez aquilo, você não teve aquela atitude imediata, já quebrou uma parte do ciclo. Porém, pode ser que depois de algum tempo você usando essa técnica de contar de 1 até 30, você acabe contando de 1 até 30 e vai lá fazer o bendito do negócio. Então, o que você faz? Você não só conta de 1 até 30, como você também, além disso, toma uma atitude positiva para você que vai agregar na sua vida. Então, ao invés de você entrar nas redes sociais, você vai lá, você conta de 1 até 30, respira fundo e vai lá fazer uma meditação. Ou então vai lá ler um livro, vai beber uma água, vai correr, vai fazer alguma coisa que vai te tirar daquele foco ali, que vai te tirar daquele vício que você está tentando se livrar. Porque aí, quando você faz alguma coisa por você, o seu cérebro ele entende que aquilo é uma recompensa. Então você vai trocar aquele hábito negativo por um hábito que vai te fazer bem, entendeu? E aí o que acontece? Você também pode criar uma agenda. Por quê? Porque mesmo, portanto, todavia, por mais que você utilize essa técnica, pode ser que você volte a fazer aquele hábito que você não quer fazer. Por quê? Porque você não está planejado. Se você é uma pessoa que não planeja nada, o seu cérebro ele vai se sentir perdido. Então, o que acontece? Quando vier o tédio, ele vai lá. Ele vai lá para aquela coisa que você quer parar de fazer. Então você cria uma agenda do seu dia, coloca as coisas que você quer fazer, atividade física, leitura de livro, seja lá o que for, porque aí ele vai se sentir, seu cérebro vai se sentir menos cansado e aí você vai conseguir realizar aquela ação que você tanto quer e aí você, com a agenda cheia, você se livra desse vício. Portanto, todavia, pode ser uma brecha. Mas aí, quando acontecer a brecha, o que você faz? Você respira e você pergunta: será que eu preciso mesmo disso? Será que eu preciso mesmo disso? E aí, quando você falar isso, você vai ativar o músculo da consciência no seu cérebro. E assim, portanto, você irá diminuir o seu tempo de tela, a quantidade de vezes que você bebe, que você fuma, que você, sei lá, come, que você come besteira, enfim.
E assim a gente vai reorganizando a nossa rotina e saindo desse sistema que quer nos aprisionar. E outra coisa, muita gente, quando quer se livrar de um vício, a pessoa pega e usa a técnica da restrição, né? Tipo assim, ai, eu quero parar de mexer no celular, então o que eu vou fazer? Eu vou desinstalar todas as minhas redes sociais, vou guardar meu celular e vou ficar. Não, não faça isso. Porque o seu cérebro ele não compreende o não. Ele não compreende o ter. Então, quando você tira tudo de uma vez, você tá só piorando a sua situação. Porque o seu cérebro ele não consegue entender o não, entendeu? É, se eu chegar pra você e falar, olha, você não pode, você não pode imaginar um limão cor de azul. Você vai ficar tentado a imaginar o limão cor de azul. Você pode ser que você sinta até o gosto do limão cor de azul, que nem existe limão cor de azul, entendeu? Tá, deixa eu pegar um negócio aqui. Então, o seu cérebro ele não consegue entender esse tipo de ordem, não consegue entender o não. Então, o seu cérebro ele não consegue entender quando eu falo não faz isso, aí você fica mais atentado a ir fazer. Entendeu? Por isso, quando uma pessoa tá nervosa, se você falar assim, não fica nervosa, mano, a pessoa vai ficar pior ainda, vai crescer um monstro dentro dela, entendeu? Então você tem que falar, fica calma, respira. Porque você fala, não fica brava, não fica nervosa, não fica curiosa, não fica não sei o quê. A pessoa vai ficar pior ainda. Então você não pode se restringir daquilo. Porque é como se desse mais vontade, entendeu? Então, se você quer parar de fazer alguma coisa, se você restringir aquilo, vai causar o efeito de escassez. Seu cérebro vai entender aquilo como se fosse uma escassez, e ele vai querer mais daquilo. Compreendido? Bom, amigos, é é isso. Proibição gera mais vontade. É isso. Eu ia falar mais coisas, só que eu acho que é muito tema para pouco assunto, muito assunto para pouco tempo, enfim. Eu acho que não tem necessidade, né? Eu acho que já falei tudo que eu tinha vontade para falar. Então eu gostaria que agora passar uma tarefinha pra gente realizar hoje, esta semana. Pega um caderno, cria sua agenda, primeiro cria sua agenda, tá? Coloca tudo, como já estamos no final da noite, coloca tudo aquilo, planeja seu dia de amanhã, coloca tudo que você quer fazer, se possível planeje sua semana. E além disso, pega uma folha, um papel, coloca os tipos de vício que você tem e que te fazem ficar aprisionado no sistema. Coloca todos os vícios que te aprisionam no sistema e que você quer parar de ter esses vícios. Coloca tudo lá. Tudo que você quer. Faz uma lista. Se você não conseguir colocar tudo, faz uma lista de pelo menos 5 coisas que você é viciado, que você quer parar, que você. Um hábito, sabe? Tipo, pode ser qualquer coisa. Um hábito que você quer parar porque você sabe que te faz mal. Tira tudo aquilo, tá bom? E aí você começa essa semana já a fazer a nossa técnica, pega um por vez e já começa a fazer essa técnica, essas técnicas que eu passei, faz bastante EFT, EFT tá liberado para isso, porque EFT vai ajudar bastante. E aí, no final dessa temporada do despertar, iremos ter pessoas maravilhosas, entendeu? Com consciência e, enfim, vai fazer tanto bem pra você quanto para as outras pessoas, tá bom? É, faça um jejum, tá? Faça um jejum, sabe por quê? Jejum vai te ajudar, porque se você conseguir ficar 12 horas sem comer, você consegue ficar sem qualquer outra coisa, porque o nosso corpo, ele, quando a gente tá com fome, quando a gente faz jejum, a gente sente a fome também. Além da gente sentir vontade de comer, a gente sente fome. Então a gente sente coisa física também. Então, se você conseguir superar isso, ficar de jejum, você consegue ficar sem fazer qualquer outra coisa na sua vida, entendeu? Então é isso. Se o cara consegue ficar 12 horas sem comer, ele consegue qualquer coisa. Consegue ficar sem qualquer coisa. Então é isso, gente. Muito obrigado pra você. Quem quiser uma consulta, só
falar comigo aqui, entra aqui embaixo na descrição. E até a próxima. Espero vocês num próximo momento. Valeu.